Olá, meus irmãos, passando hoje nessa quarta-feira, dia 10 de janeiro, para meditarmos o Santo Evangelho meditado sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 1, versículo do 29 ao 39. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a, a febre a deixou, ela pôs a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa, ele curou a muitos que sofriam de diversas enfermidades, expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava bem escuro, Jesus se levantou e saiu rumo a um lugar deserto. Lá ele orava. Simão e os que estavam com ele puseram a procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, nas aldeias da redondeza, a fim de que lá eu também proclame a boa nova. Pois foi para isso que eu saí. E foi proclamando nas sinagogas por toda a Galileia e expulsava os demônios. Pessoal, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Para os antigos, a febre era de origem demoníaca. Libertos do demônio, os homens podem levantar-se e pôr-se a serviço. Assim fez Jesus ao curar a sogra de Pedro. Jesus também hoje nos cura das paralisias, das ideologias, nos cura dos males do corpo, mas sobretudo dos males da alma. Libertos, ou pelo batismo, ou por quaisquer um dos sacramentos, podemos então pregar a boa nova a todos. Então, os demônios também reconhecem quem é Jesus, porque sentem que a palavra e a ação de Jesus ameaçam o domínio que eles têm sobre o homem. Querem o homem na sua escravidão, na escravidão do pecado. Ora, e Jesus vai para o deserto. O deserto é o ponto de partida para a missão. Aí Jesus encontra o Pai, nos dá um exemplo excelso de oração, sempre se retirar para orar. Entre uma pregação e outra é preciso haver o retiro espiritual. É preciso haver um tempo de crescimento e amadurecimento interior. E quando nos encontramos com o Pai por meio da oração, que o envia para salvar todos os homens. E Jesus também se deixa encontrar pelos discípulos, mas encontra também a tentação. Pedro sugere que Jesus aproveita a popularidade conseguida num dia. É o primeiro diálogo com os discípulos e já nota essa tensão no ar. Então vamos lá, qual que é o conceito? Jesus, né? Qual que é o caminho a ser feito aqui? Jesus veio proclamar a boa notícia de Deus, a boa nova, o Evangelho. Então, o Evangelho é essa boa notícia de Deus para o ser humano, para a salvação do ser humano. Ora, o ser humano, né, aquele que o ser humano precisa ouvir para se realizar plenamente. Então, Jesus vem trazer a boa notícia do Pai, que o amor nos realiza. Para tanto, ele se confrontará com o poder demoníaco. Ora, os discípulos se congregam ao seu redor. Trabalharão com ele em favor do ser humano e da vida, em oposição ao demônio e à morte, que diminui e desfigura o ser humano. Jesus expulsou o demônio na sinagoga e curou a sogra de Pedro, que estava acamada com a febre. Imediatamente, todos procuraram com seus problemas, doentes e possessos, para que fosse curado. E depois que foram curados, ao menos a sogra de Pedro põe-se a servir.
quando nós somos curados no corpo e na alma por Jesus, nós nos colocamos a serviço do outro. Então Jesus se retira e reza, exemplo excelso para nós. Depois sai para outros lugares a pregar o evangelho. Ele não é de um só lugar. Veio para todo mundo, para todos os povos. Veio para todos e deve se fazer ouvir por todos. E todos o procuram. Simão e os que estavam com ele também se puseram a procurá-lo. Então o discípulo tem que procurar o mestre sempre. Procure o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Encontrando-o, resolva com ele os problemas da sua vida. Deus abençoe você para que, cheio do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista: que eu cumpra a tua vontade. Um grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.